questão da equidade na atenção oncológica, ela necessariamente depende de uma maior cooperação entre os municípios na organização dessas redes de atenção. Existe uma necessidade de haver uma integração do hospital especializado em oncologia com todos os pontos de atenção à saúde do território. Então, as equipes de saúde da família, por exemplo, elas precisam ter um canal de referência e contra-referência com especialistas que possam fazer com que o diagnóstico do câncer a partir do aparecimento do sintoma, que vai ser a condição mais comum de tratamento do câncer no mundo inteiro, ela aconteça de maneira mais rápida, mais eficiente. A dificuldade que a gente vê hoje é que não existe uma boa integração dos municípios de uma mesma região de saúde no garantir esse acesso aos pacientes. E isso provavelmente é algo que é possível de se realizar com baixo investimento, com o uso de ferramentas de tecnologia de informação hoje amplamente disponíveis. Uma das questões que eu acho que é fundamental, né, quando a gente está pensando na questão do acesso, é a gente entender exatamente o funcionamento, né, do sistema como um todo, né? Então, assim, pensar nos mecanismos de financiamento para que a gente possa, de fato, garantir, ter mais transparência em relação, né, aos mecanismos de financiamento que temos, as formas de contrato, né? Isso vai fazer com que a gente consiga entender exatamente como as coisas acontecem e de que maneira a gente pode, então, fazer propostas para melhoria em relação àquilo que vem sendo efetivamente realizado, né? Acho que também é fundamental, quando a gente pensa em acesso, a gente considerar as dimensões do país, né, e considerar a questão das diferenças geográficas que temos, e aí, com isso, né, pensar nas estruturas que são necessárias para que esse paciente possa ter um caminhar qualificado dentro da rede, né? Porque não basta a gente ter financiamento se efetivamente as pessoas não sabem como chegar até os centros de tratamento e quantos centros temos, né? E aí também é fundamental que antes dos centros de tratamento tenhamos uma boa estrutura de centros de diagnóstico, porque é fundamental que esses pacientes sejam devidamente rastreados, diagnosticados e sejam encaminhados em tempo oportuno para que possam receber o tratamento, né, que se faz necessário para a sua saúde. Hoje os sistemas que temos, né, os registros de câncer, eles não nos dão, né, essas informações. Um dos locais, né, onde a gente deveria ter esses desfechos registrados seriam nos registros de câncer de base populacional, mas infelizmente nós temos muito poucos desses registros em funcionamento hoje com qualidade no país, né? Então, praticamente a gente desconhece o que efetivamente acontece, né? Até muito recentemente, a gente sequer sabia qual era o tratamento que o paciente estava fazendo uso. A gente sabia que era uma quimioterapia. Agora, qual quimioterapia esse paciente estava fazendo uso? Vinham ali inúmeras informações que não necessariamente nos ajudavam no processo de consolidação, né? A gente tinha que fazer uma série de concatenações para conseguir entender que medicamento efetivamente era aquele que tinha sido utilizado e não necessariamente, né, a gente conseguia ter certeza se efetivamente era aquele tratamento, uma vez que o processo de auditoria ele não acontece em sua plenitude, né? Então a gente precisa efetivamente melhorar esses mecanismos, né? A partir desse ano o campo fechou, né? Mas ainda há a opção de outros, né? Então ainda tem a possibilidade de incluir nominalmente, né, individualmente os tratamentos, mas a gente espera que a gente consiga pelo menos entender melhor o que está sendo feito, qual o tratamento está sendo dado para os pacientes e com isso conseguir tentar linkar com alguns desfechos, né? Então, de fato, a gente precisa dessa informação. Sem isso, eu acho que a gente tem uma grande dificuldade para migrar, né, para um sistema de saúde baseado em valor, efetivamente. Quando a gente fala de acesso à inovação e acesso a novas tecnologias no SUS, primeiro a gente tem que pensar numa nova remodelagem, né? O sistema como ele está posto, ele não privilegia a inovação. Tanto que a gente vê uma diferença muito grande de acesso à inovação à tecnologia no SUS e oncologia que a gente não vê em outras áreas terapêuticas. Isso não é por acaso.
né? É a forma como ele remunera que faz com que seja mais difícil você ter inovação, você ter novas tecnologias no SUS para oncologia e você não tem essa mesma dificuldade em outras áreas terapêuticas, como imunologia, como em hepatites e assim por diante, né? Então, quando a gente pensa em modelo de financiamento, quando a gente pensa em garantir acesso à tecnologia no SUS, olhando para a oncologia, a gente precisa ter um olhar que divide. E olha, primeiro para a linha de cuidado, que é um olhar transversal para o paciente, e dentro da linha de cuidado, como que você faz com que esses sistemas tenham uma gestão melhor, uma gestão mais acurada, com uma melhor alocação de recursos. Isso vai depender do que a gente vai precisar olhar em acesso à inovação para um sistema de financiamento centralizado, quando a gente olha para doenças raras, por exemplo, quando a gente olha para medicamentos em que tenham exclusividade e que necessariamente a negociação de volume vai fazer com que o sistema de saúde economize recursos. Agora, quando a gente olha para a tecnologia em que ela é mais do dia a dia, quando a gente olha para quimioterapia, radioterapia, para medicamentos de baixa complexidade, um sistema de financiamento localizado e regionalizado pode resolver tal como ele é hoje. Então, em linhas gerais, a gente precisa remodelar, precisa ter um olhar mais transversal e deixar de colocar a responsabilidade 100% para o hospital, que é um pouco do que a política nacional faz hoje, né? Então, transfere recursos e deixa de uma maneira tão aberta que, se por um lado traz flexibilidade, por outro lado traz hoje muita desigualdade.